galera, tudo bem? A gente decidiu criar esse canal, né, como uma ferramenta de edificação, postar conteúdos devocionais, compartilhar testemunhos, projetos missionários e algo que sirva de edificação para o corpo do Senhor. E dentro disso veio ao meu coração compartilhar também algumas experiências com Deus. E a primeira experiência assim, que eu gostaria de compartilhar, na verdade, ela aconteceu alguns anos atrás já, né? Eu não me recordo qual ano, se 2012, 2013, né? Mas eu me lembro que após um momento de oração, né, eu tive uma visão do Senhor e o Senhor me levava a algumas igrejas, né, da nação brasileira. E em cada igreja ele apontava algo, uma situação que precisava ser corrigida ou algo que estava fora dos princípios do Senhor. Eu me lembro que uma dessas igrejas eu não a conhecia, né? Mas eu não via de forma natural. Eu via com um olhar espiritual, com um olhar do próprio Deus. E eu me lembro que quando eu passeava por aquela igreja estava muito cheia, era uma igreja grande, era uma igreja com muitas pessoas. E eu olhava as pessoas, olhava da galeria, olhava de cima, olhava, né, dos lugares, passeando entre elas, e eu me assustava, eu ficava impactado, porque quando eu olhava para as pessoas, eu via muitas pessoas assim, maculadas, muitas pessoas com aspecto como se estivessem doentes, como se estivessem bem machucadas, né? Algumas assim, até às vezes faltando algum pedacinho do seu corpo, assim, mostrando que estavam em estado de assim, estavam doentes, né? E eu fiquei muito impactado com aquela experiência. No primeiro momento eu não entendi e eu coloquei diante do Senhor em oração. Meses depois eu precisei fazer uma viagem que não estava planejada. Fui chamado a visitar uma igreja grande, uma igreja bonita. Cara, e quando eu estou lá, que eu subi na galeria junto com as pessoas que me convidaram, e de repente eu fico exatamente na mesma posição da visão, olhando de cima. De repente veio aquele estalo, aquela lembrança daquela experiência. Era exatamente o lugar da experiência com Deus. Só que naquele momento eu estava olhando de forma natural, eu estava olhando a aparência. Cara, era uma igreja vibrante, era uma igreja empolgante, né, aquela igreja. Mas naquele momento o Espírito Santo começou a ministrar, né? Agora você está olhando com os olhos naturais, você está olhando a aparência exterior, mas eu sou Deus que sonda o profundo, sonda o coração, vejo a realidade. Então o Senhor naquele dia, Ele me mostrou na verdade como estava a situação daquela igreja aos olhos do Senhor, né? E eu me lembrei muito de uma palavra do Senhor à igreja de Laodiceia, no livro de Apocalipse 3, quando ele fala, olha, você pensas que está dessa forma, pensas que és rica, mas na verdade aos meus olhos você é isso, isso e isso, né? Você está pobre, está cego, está nu. Então, queridos, sabe, Deus é um Deus que não olha a aparência exterior. Ele é um Deus que sonda o coração, é um Deus de essência. E isso eu acho que é uma correção que a gente precisa trazer para a igreja dos dias atuais. Qual é a correção? Qual é o foco? Cara, o foco precisa estar na essência, né? Muitas igrejas têm colocado o seu olhar sobre a massificação ou sobre a multiplicação exagerada, né? E perde-se talvez o lugar de essência, do propósito, sabe? Eu acho que Deus ele precisa corrigir isso nesses dias. A gente não pode perder o foco do que é essa igreja. E essa igreja não é só encher um templo, né? Vai muito mais além do que isso. Então o Senhor mostrava, né, aquela igreja imaculada, aquela igreja que precisava de cura, precisava de ter as suas vestes limpas, né? E isso abriu os meus olhos. Então eu queria deixar essa palavra, né, para que esse seja um tempo que profeticamente como igreja a gente volte a lugares de essência, a gente não se importe com os templos ou com a aparência exterior ou com grandes multidões, mas a gente se importe com a vontade do Pai, daquilo que é o pensamento do Pai para cada lugar do corpo de Cristo, né, e que a gente agrade o coração do Senhor. Beleza, pessoal? Fica aí a experiência, né, no princípio aprendido, tamo junto.